Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus expulsa demônios e cura enfermos. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos. É muito bom podermos ter este momento aqui para estudarmos a Bíblia, conhecermos um pouquinho mais do amor de Jesus Cristo e da graça maravilhosa de Deus o Pai. Você já é inscrito no canal? Não? Então aproveite e faça a sua inscrição agora. Sabe por que nós pedimos que faça a sua inscrição? Compartilhe, que você dê seu like, aquele dedão lá. Sabe por quê? É porque os mecanismos do YouTube entendem que esse conteúdo é bom quando há essa interação e ele mesmo começa a divulgar a mensagem. E nós precisamos divulgar coisas boas, porque coisas ruins o mundo já está cheio, não é isso? Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é um canal de estudos, um estudo sobre a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo. Então, eu convido a todos a interagirem com o canal, dizendo de onde você é, deixando seu comentário, compartilhando essa mensagem com algum amigo. Tenho certeza que existe uma pessoa que você deseja que ele conheça mais de Jesus e alcance também a salvação. Hoje, o nosso convidado especial para o estudo dessa noite é o pastor Jeú Caetano. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo, tudo bem? Uma boa noite, meu amigo Péricles. É um prazer estar com você e com todos aqueles, os amigos, nossos irmãos que assistem essa live, que participam, que já colocaram na agenda esse tempo especial para ter esse encontro com a palavra de Deus. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Eu quero dizer que é um grande prazer poder recebê-lo para o estudo dessa noite. Eu conheci o pastor Jeú ainda assim que ele foi transferido lá para a Associação Rio Fluminense. Assumiu o departamento de lar e família, e assim como eu, ele é um entusiasta pelo tema família e relacionamentos. Pastor, por falar em associação, você poderia explicar um pouquinho melhor o que é uma associação? O que significa esse termo? Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na sua administração, ela tem a sede geral, que a gente chama Conferência Geral nos Estados Unidos, e temos as sedes por continentes, nós temos aqui a sede administrativa da igreja, a divisão sul-americana, a sede fica em Brasília, que administra a Igreja Adventista em 8 países da América do Sul, e eu tive o privilégio de conhecer alguns desses países, trabalhei no Chile, trabalhei no Paraguai, mas todos administrados pela sede que fica em Brasília, que a gente chama de divisão sul-americana, Mas nós temos as sedes que administram a igreja a nível de estados, por exemplo. Nós temos a União Sudeste Brasileira,
que está sediada em Petrópolis, que administra a igreja a nível de Minas Gerais, a nível de Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós temos algumas uniões que administram algumas regiões a nível de Brasil. E as associações, elas estão dentro dos estados. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, nós temos 3 associações que são sedes administrativas da igreja, mais localizadas. Então, eu trabalho na Associação Rio Fluminense, ela está sediada à União Sudeste Brasileira, que administra os 3 estados, como acabei mencionando aí anteriormente. Então, a associação, ela administra a Igreja Adventista desde a ponte aqui, a partir da ponte de Rio de Niterói, até o limite ali com o Espírito Santo, com Minas Gerais, pega aqui a parte do norte do estado do Rio de Janeiro. Então, eu trabalho na Associação Rio Fluminense. Nós temos aqui, atualmente, 41 pastores distritais, e temos também, atualmente, quase 22 mil membros nessa região, e são em torno de 242 igrejas e grupos. Então, essa associação, a sede administrativa que está em Itaboraí, eu trabalho para ela, administra a igreja em toda essa região. O senhor é responsável por Lar e Família? Tem mais coisas, não tem? Aqui eu trabalho na administração da igreja como um assessor, dando assessoria aos pastores em algumas áreas. Uma das áreas é a área de família, tá? Ministério da Família. Outra área é a área de mordomia cristã, a área de fidelidade, da espiritualidade, E outra área também que a gente cuida é a área de saúde, Então, essas 3 áreas nós atendemos esses departamentos da igreja para toda essa região. Esta é a primeira vez que o senhor está... Desculpe, o senhor está trabalhando no Rio de Janeiro pela primeira vez, não? É isso mesmo. Eu nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, fui chamado para trabalhar aqui na associação. Justamente, eu cheguei aqui na associação final de 2018, foi o Covid, 2019 foi o meu primeiro ano, aqui no Rio de Janeiro, na Associação Rio Fluminense. Certo. E ele faz uma coisa que eu amo, que é encontro de casais, curso de noivos, seminário de família. Eu amo essa área aí, viu? Pastor... É verdade, é apaixonante mesmo, É apaixonante. Muito. É empolgante ver o curso de noivos, as pessoas com aquelas expectativas, e a gente preparando essas pessoas para enfrentar os problemas da vida a 2, É verdade, É verdade. Nós podemos participar da história, dessas pessoas, quer num curso de noivos, dando as diretrizes, orientações, apresentando os princípios que estão baseados, sustentados na palavra de Deus, e também ajudar os casamentos, a fortalecê-los, a tornar as famílias melhores, sempre com as orientações respaldadas na palavra de Deus. Nós somos os mais abençoados nesse processo. É verdade. Pastor, agora vou fazer uma perguntinha, porque sempre que termina o programa, as pessoas me mandam mensagem. Ele tem que rede social, como eu faço para segui-lo? O senhor tem rede social, pastor? Bom, de fato, eu tenho, mas eu tenho me dedicado mais ao WhatsApp. Eu desenvolvo um projeto chamado Clamai, E eu tenho atualmente 35 grupos de WhatsApp. Nós temos em torno de 7 mil pessoas envolvidas, que a gente faz vigílias semanais, semanas de reavivamento espiritual. Então, alguns projetos com pessoas não apenas do Brasil, mas em diversos lugares do mundo. E nós estamos também nos unindo ao Encontros com Deus, que é um projeto administrado aqui pela Igreja do Icaraí, tendo como base e um dos fundadores principais Fernando Lucas, que é um homem de Deus, que a gente tem uma amizade, um carinho. Então, ele é um dos coordenadores gerais do movimento Encontros com Deus. Nós temos atualmente 7 grupos de WhatsApp, são mais de 200 pessoas em cada grupo, e os Encontros com Deus estão realmente conectados com o Clamai, e juntos estamos abençoando muita gente. E se a pessoa quiser participar de um grupo desse, como que ele deve fazer, pastor? É muito simples, ele pode mandar uma mensagem
para o meu WhatsApp, tá bom? Dizendo, eu gostaria de participar, e aí eu coloco o link, né? Eu mando o link para ele, e ele clica no link e já entra no grupo, tá bom? Certo, tudo bem, então. Mas, Então, pastor... você gostaria, de repente, que eu mencione o nome? Depois você pode colocar no chat, né? Isso, O eu ia pedir número, justamente isso, que se eu falasse o nome. Tá. Não, então, o meu número, eu vou colocar no chat aqui, pode ser? Tá Meu número ótimo. de Fica celular, mais fácil para tá? as pessoas E acessarem. aí, você, se realmente desejar participar, manda uma mensagem aí para o meu celular, tá bom? Eu vou digitar aqui, tá? No chat é 21, aqui no Zoom, 21 é 96503 4676. Né? Vou repetir, 21 é o código, 96503 4676. Você manda uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo, pastor Gil, quero participar desse grupo Clamai, ou dos Encontros com Deus. Aí eu mando o link e você, através do link, entra no grupo. Tá? Acabei de colocar aqui, viu? No chat aqui, no Zoom. Vou repetir, 21, código, né? 965034676. Bem fácil, né? É bem fácil. Então, pastor, o programa de hoje, eu vou mandar um abraço aqui para Deuseni. Deuseni era membro lá da minha igreja, quando fui pastor lá no Maranhão. Por que eu estou falando isso? Porque ela não assiste, pastor, os nossos programas, por causa que ela tem uma padaria. Então, ela tem que madrugar para fazer pão. Então, ela não assiste. Então, ela assiste no dia seguinte. Mas muito obrigado por estar conosco, Deuseni, assim como todos os amigos e irmãos aí do Pará, da Bahia e do Maranhão que estão nos seguindo. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Mas vamos dar continuidade com a mensagem do pastor Jeú. Porém, antes de começar, passar a mensagem para ele, vamos pedir a orientação de Deus? Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, ao Senhor, pela oportunidade maravilhosa que tu nos concede de estudarmos a tua palavra. Por favor, nesse momento tão especial, suplicamos que possa ungir o pastor Jeú com a mensagem dos altos céus, para que venha de encontro às nossas necessidades e vá de encontro ao nosso desejo do coração. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido pastor, esses momentos que se seguem, então, são contigo. Ok, meu amigo Péricles, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, poder participar, né, desse encontro, né, tão importante, tão relevante. Nessa série Os Milagres de Jesus, eu tenho o privilégio de analisar com vocês o que está registrado na Bíblia, no Novo Testamento, né, e é interessante que o que vamos trabalhar com vocês está lá no Evangelho de Lucas, está também em Marcos, está também em Mateus, né? Tudo que a Bíblia descreve é relevante, é bênção para nós, mas quando na Bíblia você encontra um relato mencionado 2 vezes, você deve dar uma atenção especial para isso. Mas se esse mesmo relato se repete 3 vezes, essa é a maneira de Deus de dar ênfase, não é? O mesmo relato se repetindo. E esse relato que nós vamos estudar, ele se repete 3 vezes, né? Ele está registrado, nós vamos ler já em seguida, no livro de Lucas, no livro de Marcos, no livro de Mateus. Então, é Deus chamando a nossa atenção, né, para que a gente considere, né, como mensagem de extrema relevância para a nossa vida. Né? Vamos ler primeiro em Lucas, vou pedir para o Péricles aqui, ele vai me ajudar na leitura, tá bom? Pode ser, Péricles? Você vai ler ali, Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41, tá? Olha aí, Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41. Vamos ver o que está lá na palavra de Deus. Já encontrou aí, Péricles? Procure aí, você acompanhe também, abra a sua Bíblia aí, ou no seu tablet, ou no seu celular, Lucas 4, 40 e 41. Eu acho que um probleminha no seu som aí, eu acho que não sei se está desligado, vamos ver se dá certo aqui agora. Vamos ver se... Não estamos lhe ouvindo, tá? Parece que o Péricles teve alguma dificuldadezinha lá, técnica, né? São as coisas da internet, né? Às vezes a gente se surpreende aqui,
Mas eu vou ler, então, tá? Enquanto ele está tentando... Ainda não, seu som, houve alguma dificuldade aí, mas estamos juntos aqui, tá? Eu vou ler Lucas, capítulo 4, versículo 40 e 41. Diz o seguinte: ao pôr do sol, todos os que se tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Versículo 41. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Tá? Muito bem, nós vamos ler agora Marcos. São Marcos, capítulo 1. Vamos ver se o Pérez conseguiu ajeitar o problema técnico dele lá, né? Senão, nós vamos tocando aqui, viu? Nós não vamos parar, a gente sabe que existe alguém que não está interessado na transmissão dessa live, né? E ele certamente está irado aí, tentando interferir de alguma maneira. Marcos, capítulo 1, versículo 32 até o versículo 34, Evangelho de São Marcos. Nós vamos ver. E aí, pera, você consegue aí conectar? Parece que ele continuou. Não estou ouvindo ali o som dele. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 32 a 34. Né? Procure aí na sua Bíblia. Diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos enfermos e endemoniados. Olha aí. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Muito bem, esse relato é o mesmo relato, faz referência à mesma citação de Lucas 4, 40 e 41, tá? Algumas palavrinhas diferentes, amplia um pouquinho o significado, mas é o mesmo relato. Agora vamos para Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Né? Mateus 8, né? Parece que meus planos de fazer do Péricles o meu ajudante na leitura se frustraram, né? Péricles, você já conseguiu aí? Vamos ver se ele consegue. Já me ouve? Pronto! Opa! Amém, amém. Vamos Mas agora lá. já vamos para Mateus. Que bom, rapaz. Estava aqui já me sentindo um pouquinho deprimido. Né? Vamos lá. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Amém. Muito obrigado, Péricles. Bom, o nosso tempo é pequeno, né? Nós vamos fazer aqui uma abordagem objetiva a respeito desses textos que tratam do mesmo tema, né? São relatos que se repetem, né? E merecem uma atenção especial de nossa parte. A gente pode destacar algumas coisas aqui. O personagem principal, claro, é Jesus Cristo, né? E a este Jesus, as pessoas afluíam, buscavam, né? Buscavam esse Jesus, buscavam serem abençoadas, curadas. Então, a gente vê nesses relatos a palavra doente, ela aparece, ou doenças, né? Ou enfermidades, se repete, tá bom? Com mais evidência nos dois primeiros textos que nós lemos. Então, todos os doentes, todas as enfermidades eram colocadas diante de Jesus. Não importava o tipo de enfermidade, o que temos que destacar aqui é que todos eram curados. Todas as enfermidades que eram apresentadas, né, ali a Jesus Cristo, diante dessas pessoas que sofriam, todos eram curados. Que coisa maravilhosa, né? É muito bom a gente poder ler isto na Bíblia, que é a palavra de Deus, saber que todos os doentes que eram levados a Jesus Cristo, todos eram curados. E eu destaco isso
para fazer menção de uma palestra que um dia eu participei. Era um médico, um grande médico, ele estava dando uma palestra sobre a doença dentro da perspectiva bíblica. Ele começou a sua palestra fazendo uma pergunta: existem doenças incuráveis? Quantos de vocês acham que existem doenças incuráveis? E aí, claro, todos levantaram a mão, né? E ele disse assim: bom, vou nomear um secretário aqui, e esse secretário ele vai escrever para mim as doenças incuráveis que vocês conhecem. Nós vamos fazer uma lista. E as pessoas começaram ali, haviam pessoas também que trabalhavam na área de saúde, né? Havia enfermeiros e pessoas que gostavam dessa área e começaram a mencionar. E ele fez uma lista de 17 ali doenças consideradas incuráveis. E ele pegou aquela folhinha, né, que a secretária escreveu e ele disse: me perdoem, não fique com raiva de mim, mas eu discordo disso aqui. Não existe doença incurável. Tá? Não existe doença incurável. Existem pecadores incuráveis, né? Pecadores que não querem a cura, que não buscam a cura. Se eu dissesse e se eu acreditasse que existe uma doença incurável, eu estaria limitando o poder de Jesus Cristo. Esses 3 versículos que nós acabamos de ler, eles deixam muito claro que não existe doença que não possa ser curada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele é Deus Todo-Poderoso. E como é bom saber isso, né? Como é bom, porque eu, como pastor há 26 anos, eu já recebi ligações de irmãos chorando, dizendo: pastor Jeú, o meu médico diz que eu tenho um câncer incurável, né? Que chegou a um estágio, já está em estado de metástase, já se espalhou por todo o meu corpo, eu fui negligente ao procurar ajuda profissional devida, ajuda médica, e ele disse que eu tenho pouco tempo de vida, né? Esse é um exemplo que eu estou lembrando agora, e outras situações de irmãos que, em desespero: meu pastor, ore por mim, me ajude, né? Recebi o diagnóstico de uma doença incurável. Nesse momento de tamanho desespero de uma ovelhinha, de um irmão, dizer: bom, o médico não tem a última palavra, né? Ele não tem a última palavra. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, todos os doentes, todas as enfermidades que eram colocadas diante dele, todas eram curadas, né? Quando Deus decide curar, ele cura. Tá? Quando ele decide entrar no ringue para intervir e mudar a história. Então, não existe decreto de morte, não existe doença declarada incurável, que ele não possa curar, seja doença de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas o relato também fala dos endemoniados, né? Então, esses endemoniados, eles aparecem nas 3 declarações, né? Nos 3 textos que nós acabamos de ler. Isso, para mim, é uma evidência, né? Ao se repetir esse relato 3 vezes, o mesmo relato no Novo Testamento, é evidência de que Jesus está deixando claro: o diabo existe, os demônios existem, eles são reais, eles são maus, eles escravizam, eles oprimem, eles trazem sofrimento, não apenas para aqueles que são dominados com estes possessos de espíritos imundos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu lembro de um pastor que estava pregando uma vez, ele estava falando sobre Marcos, capítulo 5, lá em Marcos 5, tem a história do endemoniado gadareno, né? Então, esse homem vivia nos cemitérios, amarrado por cadeias, correntes, e quando ele ficava possesso, ele quebrava as correntes, ele rasgava as suas vestes, ele se feria, e ele saía para ferir pessoas, né? Era um monstro, né? E ele falando sobre o poder do mal, né, do demônio, e que isto era real. De repente, um homem se levanta, teve a ousadia de se levantar, era um homem até respeitado ali pela comunidade, um homem estudioso, de uma certa condição social privilegiada. Disse: pastor, me desculpe, pastor,
Mas eu preciso lhe falar isso. Pastor, eu sou um pesquisador, um estudioso, principalmente da área de saúde mental, emocional. Pastor, eu não creio que isso era demônio. Isto era esquizofrenia, né? Essa situação desse homem aí, né? E aí, lá o pastor fazendo referência ao capítulo 5 de Marcos, né? Porque lá diz que os demônios pediram para entrar nos porcos, né? Então, a esquizofrenia, ela não sai de, de um ser e entra em outro, né? Então, ali o pastor deixava muito claro, não tem como ser aqui esquizofrenia. Existem problemas mentais, emocionais, existem pessoas com problemas assim, mas é importante a gente entender que existe a situação de possessão, de domínio espiritual do mal, né? E esses 3 relatos, eles vêm para provar isso, né? Que o ser humano, ele longe de Deus, ele está vulnerável, apartado de Deus, ele pode se tornar como uma marionete nas mãos do diabo, como esses endemoniados eles eram. Mas o que eu quero destacar aqui na minha mensagem é a soberania, a supremacia, né, e a excelência do Senhor Jesus Cristo. O poder dele. Todos esses demônios, eles eram subjugados ante a autoridade de Jesus Cristo, né? Esses demônios que escravizavam, que oprimiam, que humilhavam, que tornavam não apenas o possesso, mas os queridos e familiares daquele que era possuído, que gerava, esses demônios geravam um sentimento de total impotência, essa é a palavra, né? Uma família que vive longe de Deus, que não conhece a graça e o poder de Jesus Cristo diante de um endemoniado, é tomado por um sentimento de impotência, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ver uma pessoa possessa, de lidar com uma pessoa possessa. O primeiro sentimento que nos vem é de impotência, né? O que podemos fazer para libertar uma pessoa que é escrava de Satanás, né? Em nossa força, em nosso poder, em nossa sabedoria, nós somos impotentes. Mas como é bom ver Jesus Cristo, né? Ele atende essas pessoas, ele olha com misericórdia e graça para elas, ele não rejeita nenhuma delas. Todas que foram levadas diante dele foram abraçadas por sua graça, alcançadas pelo seu amor e pelo seu poder, né? Eu sou pastor há 26 anos, e ao longo do meu ministério eu descobri que para uma pessoa ela ser possuída, né, no nível de possessão desses relatos, né, existem algumas características, algumas delas, né, que eu posso citar. Uma pessoa para ser possuída desta forma, geralmente são pessoas com a saúde física muito frágil, debilitada, com a saúde emocional debilitada, frágil, e com a vida espiritual também muito debilitada. Então, pessoas que têm uma vida espiritual muito fraca, frágil, que não vivem intimidade com Deus, pessoas que têm problemas emocionais, né? Uma saúde emocional também fraca, e que têm uma vida física, uma saúde física, um estilo de vida totalmente regrado, que leva a esta pessoa a ter uma saúde física debilitada. Essa pessoa ela está cumprindo aí os requisitos, ela é um forte candidato para ser endemoniado, possuído pelo diabo, né? Nós podemos ver que, geralmente, aqueles que foram possuídos dessa forma, como apresenta o relato bíblico, os endemoniados, né? Exteriorizavam esse domínio do diabo a este nível, eles tinham essas características, né? Então, é importante nós sabermos isso e cuidarmos, né, do nosso estilo de vida, nossa saúde. Nosso corpo é templo, é o santuário do Espírito Santo. Então, é responsabilidade minha cuidar do templo, da minha saúde emocional também, né? E também, sobretudo, da saúde espiritual, né? Tapar as brechas, estar realmente buscando fazer a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tapando assim todas as brechas, né? Então, eu quero que você tenha em mente o seguinte: tá? Não existe domínio ou poderio demoníaco, né? Satânico,
ou enfermidade que não possam ser vencidos pelo poder de Jesus Cristo. Mas você pergunta, por quê? Porque Jesus ele detinha tanto poder. Talvez alguém pode estar perguntando, quem é esse Jesus, né? Quem é este homem que os poderes das trevas são subjugados, dominados, vencidos, né? Não importa a quantidade de demônios, né? Todos os demoniados, com legião ou não, eles, ao ser trazidos diante de Jesus, eles tinham a libertação por esse Jesus Cristo. Ou não importava qual doença, que tipo de enfermidade, muitas delas consideradas incuráveis pelos especialistas daquela época, todas foram realmente curadas, né, pelo poder de Jesus. Quem é este Jesus? Eu quero terminar a minha mensagem apresentando para você um dos relatos da Bíblia que eu amo e que mais me fascina a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 11 a 20. Colossenses capítulo 1, versículo 11 a 20. Versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou pedir para o Péricles ler para mim, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 20. Esse é um texto que tem que estar sublinhado, marcado na sua Bíblia. E você deve se debruçar sobre essa leitura e deve fazer dela motivo da sua meditação todos os dias. Eu desafio você a marcar na sua Bíblia Colossenses 1, 13 a 20 e meditar nessa leitura e incluir esta leitura na sua oração. Fazer dessa leitura parte integrante da sua vida como filho de Deus, como alguém que quer desfrutar nesta terra a plenitude das bênçãos de Deus e quer passar a eternidade com Jesus. Lê para mim aí, Péricles, Colossenses capítulo 1, 13 a 20. 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governantes ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém. Louvado seja Deus. Quem é? Quem é este homem? Né? Quem é o personagem central desta leitura? Né? Eu quero agradecer o Péricles aí pela leitura e eu quero... eu sou apaixonado por Colossenses capítulo 1, versículo 13. Para mim, é uma das descrições mais extraordinárias de Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas, somente ele, né? Colossenses capítulo 1, versículo 13. O versículo 13 fala daquele que nos libertou. Quem nos liberta é Jesus Cristo. Nenhuma igreja, nenhuma religião pode libertar um pecador do domínio das trevas. Ele é a razão da nossa vida e de nossa adoração. Nós nos prostramos, nós adoramos somente a este Senhor e Salvador nosso, né? Ele nos libertou do império das trevas, foi ele quem nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É nele que todos os nossos pecados são remidos, é nele que temos perdão, e esse perdão é completo, né? Como diz lá Isaías, né? Capítulo 1, vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Pelo poder do sangue dele, né? Os nossos pecados,
eles são perdoados, purificados. E o versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas foram criadas nele, nos céus e sobre a terra, né? Lá em cima e aqui embaixo, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, tudo. Se você existe e eu existo por decisão dele. Né? Estamos vivos agora por decisão dele, pela graça dele, pelo poder dele. O 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é eterno. Né? Antes que o planeta Terra, o universo existisse, ele já existia. Este é Jesus Cristo, a quem eu adoro, o meu Salvador, o meu Senhor. Ele é Deus todo-poderoso. Né? Versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa é a grande questão. Ele deve ter a primazia em todas as coisas. Para que o diabo ele não tenha domínio sobre a minha vida, Jesus tem que ter a primazia. Isso depende de mim e depende de você. E o versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é um Deus com D minúsculo, como existe um movimento religioso aí que diz que Jesus é um semideus. Não. Ele é Deus todo-poderoso. Todas as coisas que existem foram criadas por ele. Diante desse Deus todo-poderoso, os poderes das trevas, os poderes do mal devem se render, devem se prostrar. Você deve acreditar nisso, nunca duvide disso. Eu quero terminar a minha mensagem contando uma experiência que eu vivi. Eu comecei meu ministério lá no Ceará, há 26 anos atrás, e eu era pastor e cuidava de 15 igrejas em 15 cidades diferentes. Eram muitas igrejas, né? E havia uma igreja que eu não me preocupava muito dela, porque havia uma liderança muito boa. E, sobretudo, havia um homem que era um grande líder. Ele era muito carismático. Esse homem tinha um poder de influenciar pessoas, de evangelizar, de levar pessoas para Jesus. Então, essa igreja, como tinha uma liderança muito boa, eu não me preocupava tanto. E esse líder, eu tinha uma estima muito especial por ele. Um dia, um domingo à noite, eu fui pregar nessa igreja. Enquanto eu pregava, eu estava olhando ali para as pessoas, eu vi ali na minha extrema esquerda, de cabeça baixa, eu fiquei com o sentimento de que alguma coisa estava errada com aquele homem. E eu propus no meu coração, enquanto eu pregava, eu pensei, quando terminar o culto, eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que falar com ele. Mas quando eu terminei o culto, 2 pessoas vieram à minha direção, se aproximaram de mim para falar comigo. Eu fui atender essas pessoas e quando eu olhei, ele já tinha ido embora. Aquilo era estranho, ele nunca ia embora sem se despedir de mim. Tentei ligar, ele não me atendeu, naquela noite ainda. No outro dia, deixei mensagem gravada, não me respondeu. E na terça-feira, a esposa liga para mim. E ela liga chorando, e dizendo, meu pastor, meu esposo saiu de casa. E ele falou coisas terríveis para mim. Ele disse, eu tenho outra mulher. Eu vou atrás da minha felicidade, em busca da minha felicidade. Siga a sua vida, não venha atrás de mim, a minha ida é uma ida sem volta, não lhe amo, que isso fique muito claro. Não tenho a mínima possibilidade de voltar, porque eu fiz a minha escolha. Diga para o pastor não me procurar, diga para os irmãos não ligarem para mim, não quero saber da igreja, eu vou atrás da minha felicidade. E ela chorava, e ela dizia, meu pastor, o que vou fazer agora, pastor? Eles tinham 2 filhos pequenos, né? E eu disse, você deixou de amá-lo? Ela disse, não. Deus também não. Nós não vamos desistir dele. Tá? Não vamos.
Você crê no poder de Jesus Cristo? Ela disse, eu creio. Então, Jesus é quem liberta, Jesus salva, Jesus restaura, tá? Então, não vamos desistir, vamos orar. E aí eu comecei uma perseguição, né? Persegui aquele homem. Eu queria falar com ele, eu queria ter um encontro com ele. Eu ligava, ele não atendia, eu deixava recado. Até que um dia ele atendeu uma ligação e disse, pastor, você é um homem inteligente, você não percebeu? Eu não quero falar com você. Eu tomei minha decisão, a minha esposa não te disse. Eu falei para ele, você sempre foi muito amado por mim, você é um amigo que eu tenho a mais autoestima. Se você não quer mais a minha amizade, se você não quer que eu ligue para você, se você não quer mais falar comigo, eu tenho direito, então, ao último pedido. Pelo menos me dê a oportunidade de ter um último encontro. Eu prometo que eu não vou ligar mais para você, eu não vou ficar no seu pé, mas eu queria ter um encontro com você, olho no olho, conversar com você. Você é meu amigo, e eu preciso ter esse encontro. Se para você não é relevante, mas pelo menos para mim, isso vai trazer tranquilidade ao meu coração. Me dê essa possibilidade. Ele fez silêncio, esperou um pouco. Está bom, pastor. E aí marcou quinta-feira. Marcou um dia de quinta-feira. Quinta-feira, pastor, às 9 da manhã, lá onde mora minha esposa, onde era a minha casa. Ela geralmente sai de manhã para o trabalho, leva as crianças para a escola, e ela deixa ali a chave, geralmente no tapetinho que fica na frente da casa. Mande ela deixar a chave lá, 9 horas ela não vai estar certamente, eu me encontro com você. E aí eu me preparei, acordei naquele dia muito cedo, e eu fui para ter aquele encontro com aquele homem, cheguei um pouquinho antes, mas meu coração estava apertado. Eu tinha um sentimento que o diabo faria de tudo para que ele não chegasse ali. E deu 9 horas, 9h10, 9h20, ele não aparecia. E eu clamei, ó Deus, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, pelo poder do sangue de Cristo, traz esse homem aqui. Eu preciso ter esse encontro com ele. O preserva do mal, traze-o aqui. E, de repente, ali às 9h30, mais ou menos, ele aparece. Aquele homem parecia que havia envelhecido 15 ou 20 anos em poucos meses. Parecia que ele trazia sobre o ombro um fardo muito, muito pesado. Ele carregava como 1.000 quilos. Estava a cabeça encurvada, o semblante revelava angústia. E ele se aproxima de mim e diz, pastor, foi muito difícil chegar aqui, mas cheguei. O que é que você quer? E de maneira indelicada ele falou aquelas palavras. E eu disse, eu já abri a porta, vamos entrar na sala da sua casa, já está aberto. E nós entramos, eu olhei para ele, você lembra, sempre quando nós estávamos juntos, o que é que eu fazia, o que fazíamos, sempre quando nos encontrávamos? E ele disse, pastor, o senhor sempre orava, então me permita fazer uma oração. E ali eu comecei a orar. E enquanto eu orava, eu vi um barulho estranho, um barulho muito forte, que me assustou. O barulho como se alguém estivesse caindo ali, diante de mim. Quando eu abri os olhos, realmente foi o que eu vi. Aquele homem havia caído, estava no chão, e ele se estribuchava. Eu percebi que ele estava possesso. Ele começou a rasgar a camisa, ele falava com uma voz muito estranha, não era a voz dele. Ele começou a se ferir, se azunhar. Eu não estava acostumado com aquilo. Eu estava começando meu ministério e, de repente, eu olhei para ele, olhei para a porta que estava aberta. O sentimento, o desejo era apenas para que te quero, né? Fugi. Eu fiquei com medo, muito assustado com aquela situação. Ao ver aquele homem se estribuchando com uma voz estranha no chão, ao ver aquele homem se ferindo, se azunhando, após ter rasgado a sua camisa, eu fui tomado por um sentimento de impotência. É isso mesmo, um sentimento de impotência. Poderia eu fazer alguma coisa por aquele homem? Poderia eu fazer alguma coisa para libertá-lo? Eu senti medo, eu me senti impotente, mas o Espírito Santo falou no meu coração que o poder não estava em mim. O poder era de Deus. Através de Jesus Cristo, na condição de mensageiro dele, na condição de representante dele, eu poderia ser instrumento de Deus para abençoar aquele homem que agonizava nas mãos do inimigo.
a palavra de Deus veio à minha mente, ao meu coração. Eu lembrei de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lá diz que ao nome de Jesus todo o poder foi dado, e todos os poderes que estão debaixo do céu e sobre a terra devem se prostrar. Então, ao lembrar da palavra, ao me apropriar da palavra, Colossenses capítulo 1, que nós acabamos de ler, que nele reside toda a plenitude da divindade. Então, naquele momento, veio um fogo no meu coração. Eu olhei para aquele homem possesso e disse, em nome de Jesus, toda autoridade me é dada no poder deste nome. E pelo poder que há, no nome de Jesus, eu ordeno, Satanás, que você vá embora, deixe este homem em paz. Ele é propriedade de Jesus. Naquele momento, eu percebi que aquele homem começou a parar de se contorcer. E ele voltou à sua normalidade. Satanás foi embora. O demônio saiu. Ele ficou liberto. Não pelo meu poder, porque eu não tenho poder. Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador. Às vezes eu lembro daquele momento e eu sinto vergonha, porque eu tive medo. Eu me senti impotente. E o lado positivo de quando nos sentimos impotentes frente às ações do inimigo é entendermos que existe alguém onipotente, que existe alguém todo-poderoso, que nos ama com amor mais forte do que a morte, está disponível. Eu olhei para aquele homem, eu mencionei um texto da Bíblia dizendo para ele, você ficou possesso. E ele percebeu porque ele estava todo azunhado, a camisa rasgada. Ele percebeu que algo muito estranho havia acontecido. Eu disse, mas a casa está limpa, a casa está vazia. Agora é você quem decide. A decisão é sua. Você quer Jesus Cristo sentado no trono do seu coração? Ele olhou para mim e disse, pastor, Jesus ainda me aceita. Eu pisei na bola e pisei feio. Pastor, esses últimos dias foram os piores dias da minha vida. Aquela mulher que me iludiu, que parecia ser aquilo que eu tanto queria, que eu tanto buscava, que parecia ser a minha felicidade. Aquela mulher, ela me abandonou. Ela falou coisas terríveis para mim, que eu era um imprestável. E nesses últimos dias eu tenho escutado vozes dizendo que eu sou um imprestável, eu traí meu pastor, a minha igreja, eu traí a minha família, que eu devo morrer. E quando eu vinha para cá, pastor, de repente vinha um caminhão e eu ouvi uma voz que dizia, esse pastor vai te humilhar, você vai fazer o que lá? Pula logo, acaba a tua vida. E eu senti um impulso que me empurrava para pular debaixo do caminhão e acabar com tudo, mas eu senti como se uma mão me segurasse, me sustentasse. E eu entendi que naquele momento eu estava orando por ele. Eu estava cobrindo aquele homem com o sangue de Jesus e pedindo, preserva-o do mal. E eu disse para ele, Jesus te ama, nunca deixou de te amar. Agora a questão é, você aceita o amor e a graça dele? E, queridos amigos, eu nunca vou esquecer. Aquele homem, ele se ajoelhou, ele colocou o rosto no chão. E muito quebrantado, ele chorava e dizia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu pisei na bola, eu traí o Senhor, eu traí a tua palavra, eu traí meu pastor, eu traí minha igreja, a minha família. Tenha misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça, eu aceito o teu perdão. Sabe, eu nunca vou esquecer, irmãos, como aquele homem clamava pelo perdão, pela misericórdia e a graça de Deus. De repente, eu estendi a minha mão para ele e disse, levante. Ele levantou. Eu disse, você crê na palavra? Ele disse, eu creio. E a palavra diz, eu mencionei um texto que está lá em Provérbios, que diz que todo que confessa seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Todo o que confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. E eu disse, você pediu perdão, você confessou diante de Deus, você pediu perdão. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o perdão foi dado. Deus te perdoou. Então, agradeça o perdão dele. Ele fez uma oração de gratidão e disse, Senhor, eu acredito na tua palavra. E obrigado por me dar uma segunda chance. E, queridos amigos, eu celebrei ali a graça e a vitória de Jesus sobre um pecador.
E aí a esposa perdoou, houve restauração, houve reconciliação. Eu vi o filho pródigo voltar para Deus. E o que eu posso destacar daquela história, daquele dia, eu posso destacar a graça de Jesus. Jesus nos ama com um amor que não somos capazes de compreender. O perdão dele. Ele está disposto a nos perdoar. Ele está disposto a nos dar uma segunda chance. Jesus não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Eu queria dizer para você que me escuta, Jesus te ama. É possível que eu esteja falando para alguém que está longe de Deus, com práticas indevidas. Você sabe, se você está vivendo longe da palavra, se você está vivendo longe dos reclamos do Senhor, você sabe disso. Eu digo para você, em nome de Jesus, dê meia volta, volte. Por favor, se aproprie da graça, peça perdão, confesse seus pecados e peça a Jesus poder. Jesus me dá poder para abandoná-los. Se aproprie dele, busque uma igreja, busque a igreja adventista mais próxima de sua casa, busque estudar a Bíblia, busque ajuda. Deus, ele tem servos nessa terra, instrumentos dele, que são pecadores como eu, como você, mas homens que consagraram sua vida ao serviço do Mestre. Esses homens, como Péricles, são instrumentos para levar esperança e bênção. Busque um pastor, busque um instrumento de Deus, mande uma mensagem aqui para o Péricles, se você está precisando de ajuda, se você gostaria de fazer uma reconciliação com Cristo, se casar com ele, se batizar, mande uma mensagem para o Pérez. Pérez, eu quero entregar minha vida completamente a esse Jesus Todo-Poderoso. Eu quero ficar abrigado e amparado pela graça, pelo poder dele. Jesus é um cavalheiro. Ele não entra onde não é convidado. Você gostaria de convidar Jesus? Aquele homem que era um líder da igreja, que se distanciou de Deus, ele não apenas adulterou com aquela mulher, ele fez outras coisas erradas que ele contou para mim. Ele começou a se envolver com vícios, com bebida, com cigarro, porque um pecado, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. O pecado é terrível. Quando alguém se distancia de Deus, comete algum pecado consciente, começa a cometer, isso vai levar a outro pecado e outro pecado. Ele foi muito longe em poucos meses, mas quando ele decidiu voltar, confessou, pediu perdão, Deus o perdoou e Deus restaurou a família e restaurou a paz no coração dele. Eu quero orar por você. Eu estou terminando a minha mensagem. Existe alguém que gostaria de dizer: eu quero o governo de Jesus Cristo. Eu aceito, eu abro meu coração para que Jesus sente no trono da minha vida. Levante a sua mão. Você quer dizer isso para Jesus aí? Aonde você estiver, com a sua mão levantada, tá? Com a sua mão levantada. Você pode escrever aí no chat: eu aceito Jesus. Eu recebo Jesus. Escreve aí: eu recebo. Talvez algumas pessoas já fizeram essa entrega, estão renovando a entrega. Escreve aí: eu renovo minha entrega a Jesus. Ou escreva: eu recebo Jesus, eu recebo, pastor. Eu quero Jesus no trono da minha vida. Eu não quero parte com o diabo, eu quero que ele venha e expulse o demônio, os demônios da minha vida, da minha família. Eu quero ser governado por Jesus. Escreva aí: eu quero o governo de Jesus. Escreveu já? Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Grande Deus, eu estou terminando essa mensagem e feliz porque eu estou seguro que alguns pecadores estão renovando a entrega a Jesus Cristo nesta ocasião. E outros estão fazendo a sua entrega pela primeira vez. Eu estou seguro que alguns têm sido atormentados por demônios, suas famílias têm sido atacadas com doenças, com problemas os mais diversos, mas em nome de Jesus, toda autoridade me é dada, e pelo poder que existe nesse nome, pelo poder do sangue dele, eu repreendo Satanás. Eu ordeno que as cadeias do diabo sejam quebradas em nome de Jesus. Eu cubro essas pessoas com o teu sangue, o sangue que foi derramado especificamente por cada uma delas. Recebe essas pessoas, Senhor, e envia teus mensageiros para encaminhá-las para a tua palavra, para ajudá-las a seguirem fiéis nos teus caminhos, se prepararem para a volta de Jesus. Que essas pessoas que estão tomando decisões enviem para o Péricles mensagem: Péricles, eu quero conhecer mais esse Jesus, eu quero
que você me dê um curso da Bíblia, eu quero mais material para conhecer esse Jesus, eu quero ser governado por ele, eu quero ser batizado, que essas pessoas entrem em contato e nós vamos ajudar essas pessoas. Eu entrego essas pessoas, cada uma delas, suas famílias em tuas mãos, entrego o Péricles também, sua família. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Que mensagem maravilhosa, poderosa, viu? Poderosa. Muito, muito obrigado, pastor, por essa mensagem. Eu sei que é difícil, a sua agenda é muito complicada, mas muito obrigado por retirar esse tempinho para estar conosco, né? E trazer essa mensagem que nós necessitamos tanto ouvir. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe seu ministério, que possa ser uma luz conduzindo aí pessoas para Jesus Cristo. Tá certo? Pastor, eu sempre termino aqui nossos encontros das quintas-feiras lendo 3 versículos bíblicos e sempre os leio numa versão diferente. Hoje não vai ser diferente, mas eu vou ler na versão King James, tá certo? Os primeiros versos se encontram no capítulo 20 e os versos 30 e 31, que diz o seguinte: verdadeiramente, Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E o verso, para terminar, é logo no capítulo seguinte e também é o último, e que diz o seguinte: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo no mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por você que veio nos encontrar aqui no nosso estudo. Que Deus abençoe a família de vocês, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite com Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês, pegando o gancho do pastor, né? Jesus pode curar toda e qualquer doença, inclusive a mais perigosa e contagiante, e não é a Covid-19, mas é a doença chamada pecado. Eu, assim como o pastor Jeú, não sabemos o sofrimento, as dificuldades, mas creia que Jesus tem a paz, tem a cura, a solução para todo tipo de enfermidade. Uma boa noite a você e até a próxima quinta-feira com mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço. Milagres de Jesus. Jesus expulsa demônios e cura enfermos.